Alguns de nossos desejos podem demorar um pouco, mas já estão em movimento. Tenha em mente, nunca há falhas, apenas atrasos nos resultados. Eu havia lido o livro O Poder do Pensamento Positivo e fiquei impressionada. Então resolvi aplicar o que dizia no livro e provar se funcionava ou não. Descobri que tinha que seguir 3 etapas para realizar meus desejos. Etapa 1. Definir o que queria. Etapa 2. Não duvidar. E etapa 3. Repetir até que impregnasse no meu pensamento. Decidir o que você quer, imaginando que já tem, é a chave para ser um vencedor. Você é o que você pensa. Lembre-se disso. Você precisa pensar corretamente. Qualquer coisa relacionada à dúvida, fracassos ou qualquer coisa negativa, a partir de agora, está enterrado. Entenda que você é uma pessoa poderosa. Todo pensamento que você abriga com medo, raiva ou dor acumula energia e isso eventualmente se tornará uma realidade. Aguente firme e você vai conseguir. Você precisa pensar de maneira construtiva e positiva. A partir de agora, diga: sou um vencedor e vou conseguir todos os meus objetivos. Não se esqueça de que não há falhas, apenas um atraso nos resultados. Aprenda agora como se conectar ao Poder Supremo, ensinado por Norman Vincent Peale no seu livro O Poder do Pensamento Positivo. Há um poder supremo e esse poder pode fazer tudo por você. Peça uma resposta específica. Creia que está recebendo a resposta. Creia agora que, com o auxílio de Deus, está adquirindo essa força para vencer suas dificuldades. Certa vez um casal me procurou. A mulher estava em precário estado de saúde e o marido havia sofrido 2 ataques cardíacos, um dos quais havia sido muito forte. Então o marido me perguntou se havia uma forma de conseguir alguma força que os ajudasse fisicamente e lhes dessem mais coragem e resistência. Francamente, eu julgava que ele era sofisticado demais para seguir simples verdades. Assim falei para ele que eu duvidava um pouco que ele iria fazer o que eu falasse. Ele me assegurou que seguiria à risca as minhas instruções. Percebi que ele falava com sinceridade, então lhe dei um simples conselho. Ele teria que ler o Novo Testamento e os Salmos até que isso entrasse em sua mente. Sugeri que decorasse alguns trechos. Insisti também que adotasse a seguinte norma: devia colocar sua vida nas mãos de Deus e nunca duvidar que Deus daria sempre a ele e à esposa forças e energias. Ambos deviam crer realmente que estavam sendo guiados pela divina providência, até mesmo nos detalhes mais comuns de suas vidas. Raramente encontrei um casal que, como eles, tivesse um entusiasmo quase infantil pela fé e uma confiança mais completa. Realmente apegaram-se com grande entusiasmo à Bíblia e muitas vezes me telefonaram para dizer algo sobre alguma passagem admirável que encontraram. Na primavera seguinte, a mulher conversando comigo disse: nunca presenciei uma primavera tão maravilhosa quanto esta. As flores este ano são as mais belas que tenho visto. As folhas parecem mais verdes este ano, e nunca ouvi os pássaros cantarem com tal êxtase e melodia. Quando ela disse essas palavras, seu rosto como que se iluminou. Eu sabia que um novo espírito a dominava agora, e começou a melhorar fisicamente, e seu esposo não sofreu mais de ataques cardíacos. O vigor físico, mental e espiritual fez dele um novo homem. Mas qual foi o segredo que descobriram? Simplesmente este: aprenderam a recorrer ao poder supremo. Esse poder supremo é uma verdadeira realidade na existência humana. Esse poder está constantemente à disposição de todos. Se você se abrir a ele, ele afluirá para você. Ele é acessível a todo mundo, em quaisquer circunstâncias e condições. Esse extraordinário fluxo é de tal força que vence todas as barreiras, elimina o temor, o ódio, a doença e a fraqueza, como se tais males jamais tivessem existido, e o fortalece com uma nova vida cheia de saúde, felicidade e bondade. Permita-me dar-lhe 6 palavras que são a fórmula de uma grande lei. O poder da fé
faz maravilhas. Deixe essas 6 palavras mergulharem no seu subconsciente, pois elas poderão auxiliá-lo a vencer quaisquer dificuldades. Mantenha-as no pensamento e diga-as sempre. Diga-as até que seu espírito aceite, até crer nelas, pois o poder da fé faz maravilhas. Você pode vencer qualquer obstáculo, pode conseguir coisas extraordinárias. Uma única passagem da Bíblia pode realizar maravilhas em sua vida. E esse é o capítulo 11 do livro de Marcos. Você encontrará o segredo nas seguintes palavras. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Um dia eu estava sentado debaixo de frondosas palmeiras, na Flórida, ouvindo a história sobre como o poder supremo mudou a vida de um homem. Ele tinha começado a beber aos 16 anos, porque na época isso era uma coisa elegante. Até que depois de vários anos de bebedeira, chegou ao fundo do poço. A esposa o abandonou por causa da bebida, e devido a isso, ele nutria um ódio por ela, e passou também a odiar a sogra e a cunhada. Então resolveu que ia matar as 3 mulheres. Antes de cometer o triplo assassinato, resolveu ir até um bar beber algumas doses, pois assim sua coragem aumentaria. Quando entrou no bar, viu Carl sentado bebendo café. Ele detestava Carl desde criança, mas ficou admirado de ver a sua bela aparência e mais ainda de vê-lo beber café num bar. Ele sabia que Carl às vezes gastava $400 por mês com bebida alcoólica, mas Carl parecia estar com uma estranha luz que parecia vislumbrar em sua fisionomia. Então ele não se conteve e perguntou a Carl: "O que aconteceu para você estar aqui bebendo café?" Carl respondeu: "Já faz um ano que não coloco uma gota de álcool na boca." Aquilo deixou o homem completamente surpreso, pois eles tinham tido muitas bebedeiras juntos. Ele disse: "O fato estranho nessa questão é que, embora eu detestasse Carl, fiquei realmente impressionado." Em um certo momento, Carl perguntou: "Você nunca teve vontade de abandonar a bebida?" O homem respondeu: "Sim, umas 100 vezes." Carl sorriu e disse: "Se você realmente quiser resolver esse problema, deverá assistir a uma reunião na igreja, às 9 horas da noite, no sábado. Lá haverá uma reunião dos Alcoólicos Anônimos." O homem respondeu que não tinha interesse algum em religião, mas que talvez fosse assistir à reunião. Carl não insistiu que ele fosse à reunião, mas tornou a dizer que se ele quisesse uma solução para seu caso, ele e seus companheiros poderiam ajudá-lo. Dizendo isso, Carl se levantou e foi embora. O homem ia pedir uma dose de uísque, mas por algum motivo perdeu completamente a vontade de beber naquele momento. Então resolveu ir para a casa da sua mãe. Ele relatou: "Estive casado durante 17 anos com uma excelente mulher. Porém um dia ela se cansou da minha bebedeira e acabou pedindo o divórcio. Por causa da bebida, perdi meu emprego, meus bens materiais e até minha casa." Não me saía da cabeça a figura de Carl. Assim, na manhã de sábado, fui procurá-lo. Então lhe perguntei como podia passar sem beber até a hora da reunião. Carl me aconselhou que toda vez que me aproximasse de um bar, fizesse apenas uma pequena súplica a Deus para que reprimisse o meu desejo de entrar. Depois disso, acrescentou que eu devia tratar de correr, fugindo assim de todo e qualquer bar, como o diabo foge da cruz. Fiz exatamente o que Carl me aconselhou. Durante muitas horas, com meus nervos abalados, perambulei pelas ruas da cidade, acompanhado de minha irmã. Finalmente, às 8 horas, ela me disse: "Olha, existem muitos bares daqui até o lugar onde você vai assistir à reunião. Agora, vá sozinho. Se não chegar até lá e voltar bêbado para casa, não iremos te julgar, mas acredito que você vai conseguir." Assim, segui sozinho e, com o auxílio de Deus, venci todo o trajeto. Cheguei na entrada da igreja, parei, olhei para a praça e vi a tabuleta luminosa de um dos meus bares favoritos.
Naquele momento, travei uma luta comigo mesmo entre ir ao bar ou à reunião dos Alcoólicos Anônimos. Mas uma força superior me empurrou para a reunião. Ao entrar na sala, fiquei surpreendido ao receber um caloroso aperto de mão de Carl. Ele me apresentou vários homens, médicos, advogados, pedreiros, empreiteiros, operários e etc. Havia alguns que durante os últimos 15 anos tinham sido meus companheiros de bebida. E ali estavam eles, muito sóbrios, numa noite de sábado e o que era mais interessante, muito satisfeitos. Tudo o que sei é que sofri uma transformação. Me senti diferente por dentro. Deixei a sala da reunião à meia-noite com uma sensação de felicidade. Fui para casa com o coração satisfeito e dormi tranquilamente pela primeira vez em mais de 5 anos. Ao despertar na manhã seguinte, lembro-me perfeitamente de ter dito a mim mesmo: há um poder que está acima de nós. Se entregarmos a nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus, Ele nos dará forças para vencer. Naquela manhã de domingo, resolvi ir à igreja. Assisti a um ofício divino, no qual o pregador era um homem que eu odiava desde minha infância, mas ele era um homem muito digno. Então o pregador leu uma passagem das Escrituras. Seu sermão se baseou sobre o seguinte tema: jamais menospreze a experiência de quem quer que seja, pois ela foi vivida. Nunca me esquecerei desse sermão enquanto viver, pois aprendi uma lição valiosa. Nunca se deve menosprezar a experiência vivida por alguém, pois somente a pessoa que passa por ela e Deus conhece a sua profundidade. Tempos depois, vim a ter grande afeição por esse ministro, um dos mais sinceros homens que já encontrei. É difícil determinar quando começou minha nova vida. Não sei se foi quando encontrei Carl no bar ou quando lutava comigo mesmo para não entrar nos botequins. Se foi durante a reunião dos Alcoólicos Anônimos ou se foi na igreja. O fato é que fui um alcoólatra durante 25 anos e me tornei um homem sóbrio. Sozinho, eu não teria conseguido, pois eu já havia tentado centenas de vezes e sempre fracassava. Recorri ao poder supremo, e esse poder, que é Deus, foi que me regenerou. Depois que parou de beber, esse homem passou por algumas situações difíceis, mas nunca mais fraquejou. Não é minha intenção fazer uma dissertação sobre o alcoolismo. Citei tal caso para demonstrar realmente que se há uma força capaz de livrar uma pessoa do álcool, essa mesma força pode auxiliar você a vencer qualquer coisa. Não se esqueça da passagem bíblica. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito.